Neste dia 16 de julho, se vivo fosse, Dr. Valdir Barbosa Moreira estaria completando 100 anos de idade. É uma data interessante, 16 de julho, data de fundação do Diário de Teresópolis, em 1988. E para lembrar o Dr. Valdir, que nasceu em 16 de julho de 1917, nós convidamos aqui duas pessoas que conviveram com o Dr. Valdir, o jornalista Valdir Queiroz e o ex-deputado Paulino Nascimento, que para ter uma conversa sobre esse homem público exemplar que viveu em Teresópolis, que deixou muitas realizações como deputado estadual, como secretário de trabalho, como prefeito, mas também como um médico humanitário que ele foi, na sua relação com a cidade e esse amor que ele teve com Teresópolis ao longo desses anos. Valdir Queiroz, você que foi só jornalista, foi jornalista com o tempo, doutor Valdir, e conviveu nos períodos em que ele esteve à frente da prefeitura, como é que você pode definir uma obra assim de relevo do Dr. Valdir? O Malhardes, que foi prefeito em 51 e 54, o primeiro mandato eleito dele, substituindo o Janote de 47 a 50, o Janote era o prefeito das praças e o Malhardes o prefeito das pontes. O que seria o doutor Valdir? O prefeito, sobrou o que para ele? Dr. Valdir foi o prefeito da Educação e da Saúde. Ele recebeu o título, havia um troféu Nilo Tavares, o nome do fundador do Teresópolis Jornal. O Délcio criou esse troféu e eu participava disso aí. Dr. Valdir recebeu o título de semeador de escolas, porque ele construiu muitas salas de aulas. Em 1969, naquele ano, no 6 de julho, estava inaugurando a 79ª sala de aula do governo Valdir Moreira. 79, o importante a dizer é que Teresópolis estava fazendo, era 78 anos de existência, e naquele ano o Valdir já tinha feito uma sala a mais por cada ano anterior. Então foi uma surpresa muito grande para Teresópolis. Mas ele foi da escola e da saúde, porque na saúde ele criou um posto de saúde muito importante naquela rua Padre Tintori, perto da igreja, criou ali um posto de saúde. Ele deu consulta, continuou dando consultas, mesmo ele prefeito, antes de vir para a prefeitura. Ainda me lembro de um dia que ele tinha feito 112 consultas de manhã antes de começar a trabalhar. E construiu o Hospital das Clínicas. Construiu o Hospital das Clínicas com dinheiro da prefeitura. E até comprou alguma coisa já de equipamentos para a instalação do hospital. As obras do Dr. Valdir são fantásticas, né? Eu, passando os olhos no acervo do Promemória, eu encontro lá o Dr. Valdir inaugurando o Horto Municipal, que antes funcionava no pátio da prefeitura, e ele consegue esse terreno no Comari. A Faculdade de Medicina, ele teve uma grande importância na fundação da faculdade. Muito importante para a instalação da faculdade. A instalação da Colina dos Mirantes, do ponto turístico, né? A Galeria do Bairro São Pedro, uma obra fundamental. A primeira galeria do Bairro São Pedro, antes as águas corriam por cima das ruas, né? Então ele faz ali uma arrumação na condução das águas. A sede do tiro de guerra. A sede do tiro de guerra. O prédio da Câmara, né? Poucas pessoas lembram, mas até o Dr. Valdir, a Câmara se reunia no prédio da prefeitura. E o prédio da prefeitura era um grande depósito de órgãos públicos. Ali funcionava... Bom, o que funcionava ali, Valdair? Funcionava ali a junta, tinha uma sala da Junta do Serviço Militar, tinha uma sala do IBGE, tinha uma sala do cartório eleitoral, tinha uma sala do cartório do primeiro ofício do Registro Civil de Teresópolis. Tinha uma sala grande, que era a coletoria estadual, a recebedoria de rendas do Estado. Tinha uma sala que era o cartório distribuidor da comarca. Tinha a prefeitura no meio. Tinha uma sala que era a sala do juiz, o gabinete do juiz. Tinha outra sala, do gabinete de audiência do juiz. Tinha uma sala que era funcionava a secretaria da Câmara. E a Câmara se reunia no Salão Nobre. E o Tribunal de Júri era no Salão Nobre. E tinha mais coisas ainda aí. Tinha um tiro de guerra funcionando dentro da prefeitura. A junta militar, né? Então era muita coisa até de fora. E obra importante do Dr. Valdir, a reforma do prédio da prefeitura. Até o governo do Dr. Valdir, nunca o prédio tinha sido todo pintado. Construído
iniciado pelo prefeito Egon Prates. O prédio da prefeitura foi começado em 1928, 29, quando ficou pronto uma parte. A obra ficou abandonada de 30 até 46, o Malhades retomou a obra, né? Mas o Malhades, com a obra que ele adiantou a construção do prédio, o Janotti também, mas faltou muita coisa ainda por fazer. Né? Nunca tinha sido pintado todo o prédio da prefeitura. Aí foi pintado o prédio. Antes do Dr. Valdir, você chegava na prefeitura, primeiro para entrar na prefeitura, você encontrava um lamaçal na frente da prefeitura, do lado. Aí foi feito todo esse calçamento com bloquete ali, plantadas aquelas árvores de espatóide ali do lado da prefeitura. Foi urbanizada a prefeitura. Essa é a verdade, foi urbanizada no governo do Dr. Valdir. E aí, inclusive, quando as pessoas chegavam ali, além do problema de entrar na prefeitura e molhar os pés e lamear os pés, tinha um outro problema. Encontrava amarrado na entrada da prefeitura burro, cavalo, e às vezes uma charrete, e cachorro. Tinha cachorro dentro da prefeitura. Cachorro até de funcionário, que seguia o funcionário e vinha e ficava ali por dentro da prefeitura. E o governo do Dr. Valdir melhorou o prédio, melhorou o aspecto, e deu a coloração cor-de-rosa, que até passaram a chamar também de Casa Rosada. E foi um trabalho extraordinário ali. Não posso deixar de citar aí o nome do secretário de administração, que tem secretário de administração que passa 4 anos ali no governo e não sabe que o prédio é de administração deles. Eu tenho um caso de um secretário de administração que eu fui avisá-lo, olha, tem que melhorar o prédio ali e tal, tem mato na sacada, tem morcego e tal. Ele disse, mas o que eu tenho a ver com o prédio? O cara era secretário de administração e não sabia que era a responsabilidade. O Dr. Valdir é conhecido, é lembrado por manter a regularidade dos salários. Mas e a relação dele com o servidor? Ele tinha assim ele avançou com relação a outras conquistas para o servidor? Em primeiro lugar, ele chegou e pegou os servidores, os mais humildes, aquele pessoal que trabalha na rua e tal, e muita gente até que trabalhava lá dentro, mas que ninguém tinha carteira assinada. Tinha os efetivos e tinha os contratados, os diaristas, chamados diaristas. Essas pessoas não tinham carteira assinada, como deveriam ter. O Dr. Valdir assinou a carteira de todo mundo e pagou o INPS atrasado de 5 anos para trás, para que as pessoas tivessem direito a se aposentar e tudo mais. Inclusive, um fato muito interessante, eu participei da comissão lá na administração que organizou isso aí. Eu trabalhava depois eu estava trabalhando no gabinete, mas trabalhava de manhã ali, fazendo, até para pagar o fundo de garantia, recolher fundo de garantia. Então, as pessoas, nós mandávamos avisar os funcionários, todos aqueles que tivessem filhos nascidos até 5 anos atrás, trazer a certidão para receber o auxílio à natalidade. Aí ele fez uma reforma administrativa no setor de pessoal, uma reestruturação do pessoal, uma coisa dinâmica, muito dinâmica. E criou passou a pagar o 13º salário para os servidores CLT e criou um abono de Natal para os funcionários efetivos, porque não existia o 13º, não existia. Só foi existir o 13º para o servidor público a partir da Constituição de 88. Uhum. E outra coisa, ele botou o pagamento em dia, o pagamento passou a ser sempre 2 dias antes de terminar o mês. O Paulinho Nascimento tinha uma aproximação com o Dr. Valdir, embora não tenha sido vereador, nem político de mandato ao mesmo tempo, mas o Paulinho foi o candidato de sucessão do Dr. Valdir na eleição de 1970, que acabou saindo vitorioso o Flávio Bortoluzzi. Então, você, candidato de sucessão do Dr. Valdir, conhecia como era o seu governo e tinha lá os motivos para enaltecer as virtudes do Dr. Valdir e do período dele à frente da prefeitura. O que você pode dizer para a gente assim, de obra, além dessa relação da construção de escolas, de fazer obras funcionais, obras que eram de interesse das pessoas e não obras faraônicas, mas uma obra assim de grande vulto que é lembrada e é utilizada até hoje, uma obra assim que possa ser uma maior marca do período do Dr. Valdir à frente da prefeitura. Vanderlei, antes de entrar exatamente no mérito da obra dele,
Deixa eu falar um pouquinho do doutor Valdir, uma pessoa que eu muito admiro e a quem eu devo muito. Eu fui colocado no primeiro time da política teresopolitana pelas mãos honrosas de doutor Valdir Barbosa Moreira. Eu morava em Niterói. Com a Revolução, que houve a unificação da Previdência Social, eu pude vir para Teresópolis, que eu era do IAPTEC, e aqui não tinha agência do IAPTEC. Então, eu vim para cá em 1967. E, em 67, o prefeito era o doutor Valdir Barbosa Moreira. Na eleição em que o doutor Valdir foi eleito, eu votei com Malhardi, eu não votei com o doutor Valdir. Mas o doutor Valdir, assim mesmo, me pegou e me fez candidato à sua sucessão. É uma honra e uma glória muito grande para mim ter sido candidato de um dos melhores prefeitos que Teresópolis já teve. Não só como administrador, mas uma pessoa absolutamente honrada. Não tem um senão sobre a vida de doutor Valdir Barbosa Moreira. Uma pessoa da mais alta integridade moral, intelectual, doutor Valdir. Então, eu me sinto honrado. Eu fui candidato a prefeito em 1970, ou seja, 3 anos depois de estar morando em Teresópolis, do doutor Valdir. O Flávio foi candidato também, era sublegenda, Arena e MDB. Arena, Flávio Bortoluzzi e eu, Paulinho Nascimento. MDB, Malhardi e Pedro Hélios. Perfeito? O Flávio teve 7.000 e poucos votos, eu tive 6.000 e poucos votos, eu tive 4.365, e a nossa legenda deu mais votos que o Malhardi. Individualmente, o Malhardi foi mais votado. Mas, pela soma de legenda, a Arena fez o prefeito e o mais votado foi o doutor Flávio. Isso eu com 3 anos de Teresópolis. Ponto. 2 anos depois, teve nova eleição de prefeito. Para não haver coincidência de eleição municipal com eleição estadual, fizeram um mandato de 2 anos, essa que o Flávio se elegeu com os votos do Paulinho Nascimento. 2 anos depois, 1970, eu sou novamente candidato a prefeito e o doutor Valdir também candidato a prefeito. Ou seja, 72. Em 72, perfeito. Nós dois candidatos. Ele e a criatura ganhando do Criador. Eu ganhei do doutor Valdir. Eu botei 1.300, na época era muita coisa, botei 1.300 votos na frente do doutor Valdir. Uma coisa absurda. E muita gente, o Flávio, na época, deixou de me apoiar, ou de apoiar Paulo Porto, com medo da gente perder para o doutor Valdir. Ele não acreditava que ninguém fosse capaz de ganhar do doutor Valdir. E o Paulinho Nascimento ganhou. Isso em 72. E em 74, 2 anos depois, candidato a deputado. Aí o que eu faço? Vou à casa do doutor Valdir, convidar o doutor Valdir para ser o nosso candidato a deputado. Eu queria esperar 2 anos mais para ser candidato a prefeito outra vez. O doutor Valdir vira para mim e fala assim: Paulinho, eu não posso ser, porque meu irmão, Demerval Barbosa Moreira, um médico conceituadíssimo em Friburgo, é candidato a deputado e eu vou ter que votar com meu irmão. Tá bom, doutor. Então, aí o pessoal da Arena foi na minha casa, doutor Portela, Vancler, Ezequiel, um monte de vereadores foram na minha casa e me fizeram candidato a deputado. E, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu já estava sendo lançado candidato e o irmão do doutor Valdir falece em Petrópolis, Demerval. E eu, então, peguei o doutor Valdir, que me ajudou muito, mais uma vez. Então, eu devo, se é uma pessoa, politicamente, a quem eu devo tudo, chama-se doutor Valdir Barbosa Moreira, uma das pessoas mais honestas e íntegras que eu conheci na política teresopolitana. Agora, você me perguntou o que muita coisa. Você já falou, Valdair já falou tudo que ele fez. Mas esqueceu da FES? Não esqueci, não. Ia falar mais, Pretendia falar, mas isso foi uma coisa. Não a FES. Dá licença, não a FES, a Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina hoje deve ao doutor Valdir. O Hospital das Clínicas deve-se a quem? Doutor Valdir Barbosa Moreira. Foi um senhor prefeito de Teresópolis. Você não, hoje, infelizmente, depois outros prefeitos também atrasaram o pagamento. O doutor Valdir não atrasava um dia sequer.
era tudo absolutamente correto. Duvido, porque tem prefeito que não rouba, mas deixa roubar. O doutor Valdir não roubava e não deixava roubar. É diferente, era uma pessoa absolutamente íntegra, que eu vou repetir, eu tenho orgulho de dizer que fui candidato a prefeito de um dos melhores prefeitos que Teresópolis já teve. Vanderlei, você sabe, eu exerci o cargo mais importante da Previdência Social no estado do Rio de Janeiro, superintendente do IAPAS. Na minha posse, eu tive a presença honrosa de 4 ex-governadores do estado, Negrão de Lima, Paulo Torres, Jeremias de Matos Fontes e Togo de Barros. A presença desses 4 ex-governadores ficou absolutamente à parte. Eu me honrei, foi da presença do doutor Valdir, que saiu daqui de Teresópolis para prestigiar minha posse lá no Rio de Janeiro. Bom, gente, não acabou ainda não. O Paulinho Nascimento falou agora há pouco sobre o doutor Valdir, uma característica dele de ser um prefeito honesto, de um prefeito que não roubou, mas que também não deixou roubar. Então, no próximo bloco, a gente vai conversar com o Paulinho Nascimento e Valdair Queiroz sobre quem eram os assessores do doutor Valdir nesse governo dele à frente da prefeitura de 1967 a 1970.